Na Bíblia, se a gente ler sobre a fé, nós vamos encontrar dois vocábulos relacionados com a fé. Que está relacionado com quem eu confio, em quem que eu deposito a minha confiança. Quando você diz que tem fé, isso significa que você confia em alguém. Quem é esse alguém que você deposita a fé? E o resultado dessa fé é um abandono nos braços daquele que você confia. Mas para a gente poder confiar, para me dizer que eu confio em alguém, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou conhecer aquele que é o Senhor? Eu preciso me encontrar com Ele? Mas se eu não me encontrar, eu não vou conhecê-lo. Então tem uma historinha que nos ajuda muito a conhecer, que retrata essa história nossa, que é a história do Pequeno Príncipe. Quantos de vocês leram o livro do Pequeno Príncipe? Muita gente? Então muita gente deve se lembrar da conversa da raposa com o príncipezinho. O príncipezinho chega perto da raposa e fala com ela assim: brinca comigo. E a raposa fala para o príncipezinho: eu não. Ela fala: mas por que? O príncipezinho diz: brinca comigo, eu estou sozinho. Ela falou: não vou brincar com você. Mas por quê? Porque você não me cativou. E o príncipezinho diz: o que é cativar? Aí a raposa responde: cativar é assim: você tem que ser o único para mim entre todos os meninos, e eu terei que ser para você a única raposa entre todas as raposas. E o príncipezinho então disse: mas como é que eu faço isso? E a raposa respondeu ao príncipe: você terá que vir todos os dias. E ele disse: todos os dias? Todos os dias você tem que vir. Na mesma hora. Mas na mesma hora? Porque se você vier às 4, às 3 eu começo a ser feliz. E quando você vier pela primeira vez, não chegue muito perto de mim, porque você não me conhece. Você a sente longe. E a cada dia que você vier, você vai chegando mais um pouquinho, até que a gente vai se tornar amigo. E pegou o príncipezinho, mostrou o campo de trigo e disse para ele: tá vendo o campo de trigo? O campo de trigo não me interessa, porque eu não como trigo, mas eles são dourados. Quando o sol bater nele e o sol iluminar o campo do trigo, eu vou me lembrar dos seus cabelos louros, e aí eu sentirei saudades de você. Essa é a nossa história com Deus. Essa é a história de conhecer o Senhor. Porque eu não posso confiar naquele que eu nunca vi, naquele que o meu coração nunca se apaixonou, por aquele que o meu coração não se entrega. Então é preciso que eu encontre com o Senhor todos os dias, na mesma hora, de preferência na mesma hora. Porque não sou eu só que espero o Senhor me espera. O Senhor espera cada um de nós, Ele nos espera. Então por que nós temos tanta dificuldade? Porque como a gente não vê, e nós estamos na geração que você passa o dedo e vê tudo se toca, quando eu tenho que transcender, eu tenho dificuldade. Então Sara só tinha um caminho, para ela poder conseguir fazer acontecer a promessa de Deus na vida dela, ela teve que confiar em Deus. E às vezes, para a gente conseguir um milagre na nossa vida, a gente tem que confiar em Deus. E aí quando no capítulo 18, quando Abraão recebe a visita daqueles 3 homens, e Deus fala com Abraão assim: cadê Sara? E Deus diz: Sara está lá na tenda. Aí ele fala: daqui a 1 ano, quando eu voltar, Sara vai estar com os filhos no braço. Sara escuta e ri, porque ela pensa assim: como que eu vou ter um filho se eu sou velha? Se eu já estou idosa, como que eu vou poder ter filhos? E aí Deus fala para Abraão: Sara riu. Poderá ter alguma coisa impossível para o Senhor? Poderá? E ele diz, aí Sara fala: não, eu não ri. Ela ficou apertada. Ele disse: não, você riu. No capítulo 21, Sara dá à luz a Isaac. Põe o nome dele de Isaac, que a tradução de Isaac é: Deus sorriu. E Deus nos faz sorrir. Porque o que Deus quer? Quer a nossa felicidade. Ele quer nos ver andando como filhos que sabem que são amados. Qual é o princípio da nossa experiência com Deus? Quando a gente escuta no ouvido uma frase: tu és o meu filho, a minha filha amada. Quando a gente tomar consciência que somos filhos amados de Deus, o nosso passo é diferente. Porque o passo de quem sabe que é amado é diferente para andar. Porque é um passo seguro. Porque sabe aonde que está a confiança dele. É diferente. Aí vocês vão me dizer: Filó, mas isso é fácil para alguém que está lá na Bíblia, que já viveu essa história. Eu digo que não.
Eu digo que a gente vai vendo esses milagres de Deus, essas coisas que Deus faz, quando a gente crê. Porque só quem crê, vê a glória de Deus. Somente quem crê. Por que temos medo de nos entregar? Porque não conhecemos. Porque não, como não sabemos quem Ele é, temos medo de entregar porque não temos certeza absoluta de que Ele é aquele que sabe todos os cabelos da minha cabeça, já contou todos os fios, que Ele que é aquele que me alimenta, que me sustenta, que me põe de pé, e que na hora da dor é Ele que também está comigo. Então, como a gente não confia no Senhor, a gente vive acuado com medo da situação que vai acontecer. Ou se chega um problema na nossa família, a gente não cai de joelho como essa mulher. A gente vai procurar a solução aonde ela não está. E a solução está em um só, em Deus. É só Jesus que pode. Ele que pode transformar as coisas todas. Mas isso tudo depende de que a gente acredite, não é? Porque se a gente não estabelecer essa relação única, é uma relação única com esse Deus que é vivo, por que temos tanta dificuldade de chamar por Ele e rezar num quarto fechado? Porque não acreditamos que quando eu chamo por Ele, Ele está lá presente. E às vezes a gente fica rezando com uma ideia, ou com alguém que viveu lá no passado. Não, Jesus não viveu no passado, Ele já ressuscitou. E Ele caminha conosco todos os dias. E quando você grita Jesus, Ele fala, estou aqui, o que você precisa? Mas nós ainda não acreditamos de verdade, não é? Por isso temos tanta dificuldade. E às vezes falam, Filó, mas às vezes só numa situação de sucesso que às vezes vocês conseguem isso, mas não é verdade. Tem mães que conseguem situações e superar e viver a fé em situações de extrema confiança. Nós tivemos um adolescente, deve ter 2 anos, belíssimo fisicamente, belíssimo. Ele tinha 13 anos de idade, entre descobrir a leucemia e morrer foram 40 dias. Um menino belíssimo. Ele deu entrada ao CTI por causa de uma insuficiência respiratória, por uma das coisas mais temidas que a gente tem dentro da leucemia, que é uma pneumonia por fungo. E esse menino, ele era uma doçura. Ele escrevia bilhetes para a gente, quando a gente aspirava, ele dizia, obrigado por me aliviar. E eu dizia a ele, eu estive na missa e rezei por você antes de chegar ao CTI, e ele fazia assim com a mãozinha e dizia, yes. Falava, Jesus está aqui, Ele vai nos ajudar, a te ajudar. E esse menino não evoluiu bem, e ele me escrevia assim, por que está dando tudo errado, estava dando tudo certo? Era um menino difícil da gente olhar, porque ele exigia, mesmo entubado, algumas respostas, né? Ele queria saber o que ele estava fazendo de errado. Muito bem, esse menino não caminhou bem. No dia da morte dele, quando eu cheguei no CTI, a gente entra às 7. Quando eu cheguei, o plantonista da noite me disse que ele teve uma parada às 5 da manhã. Para mim que estou no CTI há mais de 20 anos, quem parou uma vez, eu sei que vai parar a segunda e vai parar a terceira. Peguei o telefone, liguei para a mãe dele e falei, receber um telefonema meu às 7 da manhã não é bom, mas eu estou te convidando para vir para o CTI. Seu filho não morreu, ele está aqui, mas hoje é o dia da lição mais difícil da nossa vida. E ela falou, qual é, doutora? Eu falei, a lição do desapego. O que é nosso? Nada, tudo é do Pai, não é? Tudo é do Pai. Nada nos pertence, nada. Mas viver isso não é uma brincadeira. Com toda a fé que temos, não é fácil. Então essa mulher chegou, eu sentei com ela antes, falei, eu não estou mentindo, seu filho está lá dentro. Falei com ela, sabe, agora seu coração está disparado, sua boca está seca, você está tremendo, está com a mãozinha gelada. Isso é efeito de um remédio, de uma droga em nós que se chama adrenalina. O seu filho está recebendo adrenalina na veia, na dose mais alta que eu posso usar. E o coração dele não me responde mais. Ele está esperando a sua autorização para morrer. Mas nós que cremos, sabemos que ele não vai morrer, que ele vai voltar para casa. E ela me disse, doutora, eu não terei coragem. Falei, claro que terá, você é uma mulher de caminhada de fé. Você conhece que ela era evangélica e eu disse, nós temos o mesmo Deus, está escrito na palavra de Deus. Há um só Deus, um só batismo, uma única fé, uma só esperança. Nós temos o mesmo Pai. Nós sabemos o que estamos falando. Você vai ter que entrar e ter a coragem. Ela entrou a primeira vez, não deu conta, saiu, viu o que eu estava falando. Chegaram os avós, chegou uma tia, falou, pode entrar? Todo mundo, lá no CTI, se a criança precisa do cachorrinho para se despedir, todo mundo, porque nós trabalhamos demais a humanização da morte, porque a gente sabe para onde estamos indo, não é? E aí, deixamos que a família toda entrasse.
Quando a mãe entrou e os avós choravam muito, a tia chorava muito, essa mãe olhou toda a situação, o CTI estava todo junto com ela, e tinha outras mães do lado, né? E ela saiu do CTI, eu achei que ela tivesse ido buscar o celular, né? Com ele que a gente vive agarrado. Mas essa mãe não buscou o celular, essa mãe buscou a Bíblia. E entrou para o CTI com a palavra de Deus. E quando ela chegou diante do leito dele, ela começou a cantar os salmos. E ela foi cantando os salmos. Os que a gente sabia, a gente cantava com ela. E a gente observava que a frequência do coração dele modificava de acordo com o que ela cantava. Quando ele chegou na frequência cardíaca de 20, eu estava atrás dela, ela não viu que eu estava atrás. Eu repeti para ela uma frase que Santa Clara falou para São Francisco. Eu disse para ele: vá e não olhe para trás. E aí o monitor zerou. Aí ela percebeu que eu estava atrás. E eu disse, ela me abraçou. Evidentemente que tudo isso no CTI é com muito choro, não é? E eu disse para ela: obrigado pela sua fé que sustenta a minha, que me ajuda a permanecer no lugar onde a gente vive esse mistério da vida e da morte, que é o mistério da vida. E falei com ela: eu hoje tive a oportunidade de ver um anjo voltando para casa, porque os anjos voltam e entram em casa cantando, porque sabem aonde estão indo. Viver tudo isso exige uma caminhada absoluta. E os médicos lá no CTI falavam: Filó, nunca vou ser capaz, como essa mãe, de entregar um filho. Falei: mas essa mãe não está vivendo essa experiência de um dia. Essa mulher tem uma caminhada com Deus. E é uma caminhada de todo dia, não se iludam. É uma caminhada de todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Para que eu possa conhecer esse mistério que me ama, que me guarda, que caminha. Eu sei apenas que caminho, não é assim? Diz um poema. Mas sob um olhar de alguém que me ama, que cuida, que me conhece, que nos conhece, né? Que conhece cada um de nós, que sabe daquilo que somos feitos. Deus sabe que nós somos uma mistura, né? De força e de fraqueza. Mas eu digo para vocês que a gente tem que ter certeza sempre da nossa fraqueza, da nossa miséria. Nós temos que ter certeza disso, porque é lá que Deus pode agir. Porque o mundo espera de nós o quê? Força, sucesso e a gente se dar bem em tudo. Deus não espera isso não. A hora que a gente está fraquinho, não foi isso que ele falou para Paulo? É quando você está fraco, é que você é forte, porque te basta a minha graça, para que você possa caminhar. Então, ter confiança em Deus, viver uma vida como Deus quer que a gente viva, essa vida antes da morte, uma vida na fé, essa vida ela tem que ser pautada na oração e na Eucaristia. Não há outro caminho, não há receita mágica para conhecer o Senhor, não há. Nós temos 24 horas do dia, e eu te pergunto, qual é o tempo que você dá nisso? Às vezes 5 minutos, às vezes 2 minutos, e às vezes rezamos e recebemos o Senhor deitados no escuro e cobertos, e acreditamos que isso se chama oração. Não é assim que recebe o Senhor de todos os lugares. Não é assim. O Senhor, nosso Deus, Ele precisa ser recebido como Ele merece, na dignidade que Ele merece. Quando a gente chama por Ele, a gente está de joelhos. Eu não acredito em outra teologia que não seja teologia de joelho. Tudo que vocês quiserem na vida, querem andar, ajoelhem e conversa com o único que pode resolver qualquer problema, qualquer situação. Eu vejo Ele fazer isso todos os dias. Eu vejo muitos milagres dentro da medicina, muitos, porque quem crê vê. Vejo Ele agir. Mas na nossa vida, os pequenos milagres de todo dia, eles acontecem. Depende de você acreditar e viver essa relação de intimidade com o Senhor teu Deus. Como é que está a sua caminhada? Como é que você pode terminar um dia à noite grata pela vida, deitada, coberta? A gente faz o sinal da cruz, faz uma relação de coisas que a gente ainda quer pedir para o Senhor, agradece mais ou menos. Quando Ele vai falar, você vira de lado e fala: então tchau. Ele fala: eu achei que eu ia falar. Então nós não fazemos mais um diálogo, né? Nós não entendemos que oração é encontro. Porque eu digo entender que quando eu vou orar, que eu vou rezar, eu vou me encontrar com o Senhor, eu jamais vou recebê-lo de pijama, de camisola, deitado e coberto. Eu vou recebê-lo de joelho, como Ele merece ser recebido, porque Ele é o meu Senhor. Então isso tem uma caminhada, isso tem um chão.
Não vamos falar que confiamos no Senhor enquanto eu não puder professar que Ele é o meu Senhor. Mas à medida que eu for conhecendo, e eu não vou conhecer ternura como aquela, eu não vou conhecer amor como esse. E o dia que eu conhecer tudo isso, claro que eu vou me abandonar, claro que eu vou me entregar, claro que eu vou me derramar nesses braços e dizer: faça o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor só tem o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Que Ele tem somente o melhor para a sua vida? Então a nossa vida ainda caminha com tanta desconfiança de Deus. Porque é tão interessante que nós apontamos o dedo para Deus sempre que alguma coisa de errado acontece na nossa vida, e a gente fala: por que comigo? Eu não mereço? Mas quando algo de bom acontece, a gente não levanta o dedo e fala: foi meu pai que me deu. Nós somos assim. Não caminhamos com essa firmeza que Deus pede que a gente caminhe. Mas é porque Ele entende que a gente é muito mesclado. Precisamos de conseguir dele essa graça, não é? A graça de viver todos os dias na fidelidade a um Deus que me é fiel, apesar de toda a minha infidelidade. É esse Deus que caminha conosco, mesmo que a gente o negue. Ele não consegue não nos amar. Ele não consegue não permanecer conosco, apesar das nossas desconfianças com Deus. Então, para que a gente possa cumprir isso que Deus quer de nós, viver esse convite, né? Deus tem uma proposta, né? Você acredita na vida antes da morte, não é? Você acredita que você pode viver uma vida no paraíso, aqui na terra, na minha presença, me amando e amando os irmãos? Vocês acham que isso é impossível? Não, não é. Mas é difícil, porque nós somos ainda nós não temos disciplina com oração, nós somos muito indisciplinados. Nós rezamos muito algumas épocas da vida e outras vezes nós relaxamos. A gente fala: mas hoje eu estou tão cansado. Deus entende, amanhã eu rezo. Deus até entende. Quem precisa dele é você, não é ele que precisa de você. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos dele para nos colocar de pé. Há muitos anos atrás eu pedi a ele uma graça, porque eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa 17 para 18 anos para estudar medicina. Eu sou de uma cidade do interior que se chama Oliveira, e que quando venceu o meu tempo lá de estudo eu precisava sair. E eu morei inicialmente numa república, depois tive a felicidade de morar com as freiras, e lá eu tinha missa diária. E desde lá que eu montei um grupo de oração, e missa diária e terço diário. Bem, quando terminou a residência e que eu não podia mais permanecer lá, porque lá fechava às 11 horas, e médico não encerra às 11 horas, né? E não tinha mais telefone, numa época mais antiga, não tinha condição de permanecer. A minha vida ficou muito confusa em horários, e eu não conseguia mais ir à missa todos os dias. Durante uma consagração diante de Jesus vivo, eu falei com ele: Jesus, eu preciso de uma graça. Eu preciso da graça da missa diária. Mas o Senhor conhece a minha vida, porque o Senhor caminha comigo. O Senhor sabe que eu tenho que estar no CTI às 7. E tem dia que meia-noite nós dois não voltamos para casa. Tem dia que o CTI chama, às vezes 3 horas da manhã eu ainda estou no CTI. E volto porque eu tenho que estar lá de novo às 7. O Senhor conhece a nossa rotina. O Senhor sabe que ela é uma rotina pesada. Mas o Senhor também sabe aonde tem um padre que começa o dia antes das 7. Eu preciso de um padre muito animado. Começa o dia antes das 7 da manhã. E ele tem que estar no caminho da Santa Casa, que eu não posso atrasar. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vai conseguir isso para mim. E o Senhor vai me mandar um recado. Não tem como eu descobrir esse padre. Eu estou esperando o seu recado, porque eu preciso do Senhor. O Senhor não precisa de mim. Mas para mim entrar naquele CTI todos os dias, onde eu acompanho esse mistério da vida e da morte, aonde eu choro com uma que está morrendo e tenho que limpar o rosto, retocar a maquiagem, abraçar a outra e dizer: seu filho está ótimo, de alta. Não é uma brincadeira. Eu não estou lá brincando de roda. Eu preciso da sua presença, senão eu não vou dar conta. Muito bem, na segunda-feira nada. E eu falei com ele: Jesus, cadê o recado? Estou esperando. E nada? Cadê o recado? Nada. Na terça-feira era o dia do meu grupo de oração. Quando eu encerrava o grupo de oração, que eu tinha a chave da capela, quando eu fechava lá no Colégio das Freiras, elas continuavam me emprestando a capela. Quando eu fechava, chegou uma senhora perto de mim, uma dentista, que nunca mais voltou ao grupo, mas foi nesse dia. E falou assim: ô Filó, você sabia que tem missa todos os dias no Colégio Arnaldo, 6h30 da manhã? Vocês não têm noção de como é que eu agarrei ela, beijava ela, porque eu sabia que era ele em pessoa. Eu falava: que gracinha que você está me mandando o recado que eu preciso.
desde então, a missa todos os dias. Porque eu pedi isso a ele, porque aonde... Porque aonde eu posso me encontrar com esse Deus vivo que restaura, aonde eu posso colocar para ele, pelo menos colocar para ele a minha agenda, é com ele que eu posso fazer corrida de leito, é com ele que eu posso ir para o CTI, batizar aqueles que estão morrendo, independente da religião. Falo com os pais, e quantos pais evangélicos acompanharam o meu batismo? Porque eu falava, um só Deus, um só Pai, uma só esperança. Quantos batismos por dia? São muitos. Quantos batizos nesses 20 anos? Muitos. Quantos os pais não dão conta mais de ficar junto? Nós temos um trabalho de humanização grande porque cremos, porque confiamos aonde vai. Então todas as crianças do CTI morrem no colo dos pais. Todas. Os pais que não dão conta que essas crianças morram no colo deles, morrem no meu, morrem no colo de alguém. E morrem comigo cantando com eles, cantando o salmo, o Senhor é meu pastor. Falo com ele, nada te faltará, pode ir. Pode ir, porque sei aonde você vai. Eu creio nesse Deus que nos deu de presente a eternidade. Creio nisso. E as crianças, quando são maiores lá no CTI, elas nos dizem. Elas falam assim, tia Filó, sabe quem está chegando? Falo, não, aqui está ficando cheio de anjos. E nós sabemos que é porque ela vai morrer e não vai ter uma parada e não vai retornar. Então as crianças no sofrimento, elas nos contam essas coisas. E eu tenho oportunidade de acompanhar esse processo com elas. Então como é que eu poderia entrar num ambiente desse, onde eu preciso rezar com ele em cada criança? Como é que eu poderia, num lugar de tanta dor, como é que eu poderia trabalhar se eu não tivesse certeza absoluta de uma presença viva? Como poderia reunir com esses pais todos os dias e dizer a eles, por quem você se levanta? Você já pensou nisso? Por quem você se levanta a cada manhã? Por que você se levanta? Qual é o sentido da sua vida? Porque se você sabe para quem você se levanta, sua vida tem um sentido. Você jamais vai levantar da cama parecendo uma hiena. Ó vida, ó céus, porque comigo? Mas você vai levantar animado e dizer, bom dia meu Pai, sua bênção, permissão para mais um dia, somente para vos servir. Mas é preciso uma caminhada, não é? É preciso ter consciência que a gente caminha aqui com Ele, por Ele, nele, para voltar para Ele. Para casa, para aquilo que Ele nos promete, que a gente não tem noção, não é? Diz Paulo que ninguém consegue imaginar, ninguém consegue ter ideia daquilo que Ele tem para nós. Vocês creem nisso? Porque é isso que nos sustenta quando a vida está muito difícil, não é? A gente tem certeza dessa presença que nos conduz. Por mais difícil e tortuoso que seja o caminho, eu digo a Ele, não importa se eu não esteja vendo, o Senhor está enxergando. Não importa se está tudo parecendo uma loucura, o único lúcido que nós temos é o Senhor. Isso que me interessa é que essa lucidez que acompanha e que dirige todas as coisas. Porque tem hora que não é fácil você se entregar completamente e falar, faça Senhor, aquilo que o Senhor quer. Pode fazer? E eu confio no Senhor. Há uns anos atrás chegou um médico lá no CTI me procurando, da minha cidade, e me disse assim, ô Filó, você não me conhece, nós somos conterrâneos, e eu vim aqui te procurar porque eu queria uma carta sua de apresentação. Falei, minha? Porque eu vim cá saber de você, como que você chegou até aqui? E eu disse para ele, quem me trouxe até aqui? Quem? Jesus. Ele falou, eu falei, você não conhece Jesus? Pois eu te digo que na minha vida, se teve alguém que abriu todas as portas, foi Ele em pessoa. Ele não mandou ninguém? Foi Ele em pessoa. Aí ele disse, é porque eu quero fazer oftalmologia, e nos 2 grandes centros de Belo Horizonte, as provas, quem vai fazer prova são pessoas extremamente influentes, são filhos deles. Então a gente sabe que é carta marcada. E eu falei com ele, a briga é de pai? Se a briga é de pai, nós já ganhamos a briga. Ele me olhou assustado, falou, como é que é? Eu falei, se a briga é de pai, o pai é todo poderoso. Vem cá comigo. Levei ele para o quarto dos médicos, falei, ajoelha comigo. Ele falou, como é que é? Vamos ajoelhar, vou te apresentar Jesus. Eu falei, fiquei imaginando se alguém entrasse lá. E eu falei com ele, ajoelha. Aí eu falei com Jesus, se 2 estão reunidos, Jesus chega, não é? Eu falei, Jesus, esse meu conterrâneo quer fazer oftalmologia. Mas ele está contando para nós que a situação está difícil nos 2 grandes centros. E ele disse que
os pais, que os candidatos são filhos, são muito pesados. E eu estou dizendo a ele que se a briga de pai, nós já ganhamos a briga. Mas ele ainda tem dúvida, porque ele não te conhece direito. Então eu estou intercedendo por ele, pela vida dele, e que se a oftalmologia for o seu desejo na vida dele, que isso se cumpra. Muito bem, que assim seja, não é? Na hora que nós terminamos de rezar, eu falei com ele, eu posso estar muito enganada, mas Jesus, ele não é fácil. Eu acho que ele vai te colocar nos dois lugares, você vai ter que voltar aqui para a gente decidir para onde você vai. Eu acho que vai ser assim. E aí, ele fez as provas para o Hospital das Clínicas e para a Santa Casa, que são os dois grandes centros de oftalmologia. Ele passou em primeiro lugar nas duas. E aí ele chegou lá, extremamente feliz para poder me contar que tinha passado nas duas, e falou, e agora, Filó, para onde que eu vou? Falei, agora nós vamos ajoelhar de novo e perguntar para ele, aonde o Senhor quer que eu vá, não é? É preciso perguntar, aonde o Senhor me quer? Aonde que o Senhor precisa de mim? Aonde que hoje o Senhor quer que eu seja os seus braços, as suas pernas, a sua boca, o seu olhar, o seu ouvido? Aonde o Senhor quer? Viver com Deus numa confiança de que eu confio, que eu vivo diante de um Deus vivo, transforma a vida de qualquer um. Entender isso, estar diariamente e em tudo que fazemos diante dele, é uma situação sem preço. Isso não tem preço. Eu brinco que para tudo na vida tem Mastercard. Jesus é de graça. Para ele não precisa pagar. É de graça. Mas só depende de um sim. Depende de um querer. Porque Deus respeita uma coisa que se chama liberdade. Ele jamais irá te obrigar a caminhar na presença dele. Jamais. Mas não se esqueçam que ele está à porta. E ele bate todos os dias. E te convida para ser amigo. Igual eu contei a história da raposa com o príncipezinho. Ele quer ser o seu melhor amigo. Que você tenha coragem. Que você tenha a audácia de dizer, sim, eu quero. Eu quero ter você como meu melhor amigo. E se abandonar nesses braços e dizer, como sou seu amigo, você me conduza do jeito que quiser. Já viram o menino de 3 anos andando com o pai? O pai pega pela mão e a criança vai andando e pergunta para onde vai. É assim que a gente deveria caminhar com Deus. De mão dada, deixando Ele nos levar aonde Ele quiser. Ele tem um propósito, na vida de cada um de nós tem um propósito. Nenhuma vida é sem propósito, porque cada um de nós é um amor de Deus, não é? Nenhum de nós está aqui por acaso, está aqui porque assim Ele quis. Assim Ele permitiu nessa tarde de sábado que eu estivesse aqui com vocês, para falar dessas coisas com vocês. Qual o objetivo? Só Ele sabe. Só Ele sabe por quê. Mas a gente tem que confiar que só Ele sabe por quê, porque Ele tem sempre o melhor. Mesmo que a situação esteja dificílima e que naquele momento vocês não estejam vendo absolutamente nada. Mas no coração de vocês a gente tem que ter a coragem, a audácia da fé de dizer, eu sei na mão de quem eu estou me entregando. Eu gostaria de dizer que essa é a fé que eu tenho. Esse é o Deus que eu creio. Essa é a fé que eu professo. Porque eu não creio que na nossa vida a última palavra seja dor. Eu tenho certeza que na nossa vida a última palavra é amor. E a última palavra da nossa vida não é morte. Como é difícil se curvar na hora do sofrimento e falar, seja feita a vossa vontade. Como é difícil viver isso. Isso é um treino de uma vida, porque a confiança é um caminho. Então andar com Deus quando a vida é reta, bonita, limpa, igual está essa igreja, é mole. Qualquer ateu acredita que Deus existe. Começa os problemas. Começa as coisas virarem do avesso. E a gente então desiste de Deus. Fala agora que eu comecei a rezar, só aparece problema na minha vida, né? Comecei a rezar, nunca tive tanto problema. Ao que você começa a rezar, o inferno coloca um canhão de volta para você. Fala, é você que está na minha mira. Mas o que Jesus falou na Bíblia? Se você está triste, você faz o quê? Chora? Faz o quê? Reza, mas não é pouco não. Jesus falou, orai sem cessar. Jesus falou que é para a gente começar a treinar o seja feita a vossa vontade. Então, na hora que a gente for rezar o Pai Nosso, que a gente faz isso todos os dias, só que a gente reza tão disparado que a gente não sabe o que está rezando, que a gente faz tudo automático. A gente não sabe, a gente não presta atenção em nada.
Então, ela que fala, seja feita a vontade, Jesus falou assim, inclina a sua cabeça, para começar a treinar. É fácil não. Eu tive um menininho, deve ter uns 2 anos, um cliente meu. Família muito doce, muito. Eu nunca vi um pai tão delicado. Ele me ligou às 10 horas da noite, estava chegando em casa do consultório, ele me ligou e falou, doutora Filó, desculpe incomodar, ele é um homem fino demais. Desculpe incomodar, presta atenção na história. Ele estava achando que estava me incomodando. Mas a minha família, meus meninos e a minha esposa estão lá na casa da avó, lá em Boa Esperança. E eles estavam na banheira da avó tomando banho. E aí a minha esposa virou para poder pegar a toalha, o santo de 2 anos, abriu a torneira quente de uma vez. Saiu um jato de água quente, a maior conseguiu pular, o outro tentou, voltou, caiu e queimou. E ele já foi levado no hospital lá, eles deram um remedinho para tirar a dor. Eu falei, eu não estou acreditando, porque quando eu liguei para eles, falei, vou ligar para sua esposa que está lá, que eu fui vê-lo, ele tremia de dor, ele chorava, ele estava todo queimado. Falei, tem um avião para trazer ele aqui agora? Não, então pode pegar uma ambulância e trazê-lo agora, mas é imediato. E ele chegou grave, a coisa evoluiu, queimadura não é brincadeira. E aí, no sábado pela manhã, já tinha umas 48 horas que ele tinha queimado, eu estava com eles lá no CTI, e aí a hora que ele estava muito grave, entubado, ele ficou muito ruim, porque ele evoluiu péssimo. Hoje ele está ótimo, tá, gente? Está ótimo. Mas nessa hora ela falou comigo, falei, vamos rezar. A ciência já fez. Quem é dono dele? É hora difícil, é hora difícil. É aquele menino lindo, maravilhoso, levado, aquela coisa insuportável, de delícia, né? Aquele menino levado, mas é porque ele é delicioso na levadeza dele. Falei com ela, vamos rezar. E aí, na hora que nós fomos rezar, seja feita a vossa vontade, ela começou a chorar, falou, doutora Filó, que coisa mais dura. Você resolveu levar o Gabriel. Falei, seja feita a vossa vontade. Eu não vou sobreviver. Falei, vai. Que a graça de Deus não falta. É fácil? Não. Então, por isso que nós temos que ter o nosso olhar fixado em Deus. O nosso olhar não pode sair da cruz. Eu tenho que acordar e olhar para a cruz, eu tenho que andar o dia inteiro pensando nele, na cruz. Senão eu não sobrevivo. Porque o dia inteiro o mundo te tira de Deus. O dia inteiro a gente vive uma batalha. Uma batalha. Porque o dia inteiro você tem que fazer a opção entre Deus e não. É o dia inteiro. Então, todo dia inteiro você tem que estar pensando nele. E o sofrimento é aquilo que vai nos preparando para um dia estar com ele. Jesus rezou, o Pai deu o que ele pediu? Não. Jesus mandou os discípulos rezarem. Porque o que os discípulos queriam? Livrar Jesus das mãos dos romanos. Mas Jesus falou, rezem, porque eles precisavam da graça de Deus para ter força de suportar as 24 horas que viriam. Eles não entenderam nada, ficou por isso mesmo, dormiu, ficou por isso mesmo. Porque, na verdade, a nossa dificuldade em olhar de frente o problema, a gente dorme. Quando chega um problema muito duro, muito difícil, o que a gente tem? Sono. Sono. A gente evita pensar no problema. Mas Deus não dá o que a gente pede, mas Ele dá o que a gente precisa. Mas por isso eu tenho que ter uma confiança incondicional que Ele me ama e que eu sou filha dEle. Amada, cuidada, sonhada, e que o amor dele por mim é único. Deus não pegou o amor dele e dividiu um pedacinho para cada um que está aqui nessa igreja. Cada um de nós tem que se sentir completamente amado, único e exclusivo por ele. Sabe quando os olhos de alguém ficam em cima de você assim? É os olhos dele em cima de nós. Deus nos acompanha 24 horas, nos ama incondicionalmente. A gente anda na presença dele o dia inteiro. E quando a gente sofre, porque Jesus não prometeu, que seria fácil, falou? Mas o que ele falou? Eis que estarei todos os... Então rezar te blinda do sofrimento? Não. Mas te dá força para passar por ele. Porque passar pelo sofrimento com Jesus é uma coisa. Passar pelo sofrimento sem Jesus é outra coisa. Porque com ele é diferente. O povo que reza é diferente. Jesus muda as histórias no dia e na hora que ele... Quer dizer, já vi milagre? Muito. Muitos. Quando ele pegou a cara da ciência, esfregou no chão e falou... Eu faço. Porque ele é o Senhor. Único e absoluto Senhor de todas as coisas. Deus não remenda, Ele cura. Ele faz o que Ele quiser, Ele refaz. Ele faz de novo. Ele é o único que pega a gente do chão e faz uma obra de arte. Ele pega a nossa miséria e transforma.
Mas trabalhar a confiança nele, a entrega e o abandono, tem que ter um caminho. Porque no momento que eu estou sofrendo muito, o mundo te fala, faz outras coisas, minha filha. Porque o mundo, Jesus falou que eu preciso rezar. Nada. Ou tem tanta bebida bacana, você pode beber, você pode se drogar, você pode prostituir, você pode viver outras coisas. Para que ficar rezando? Não está resolvendo nada mesmo, você está sofrendo. Que bom ver o povo de Martim Campos aqui, né? Então, o mundo traz essa proposta. Mas nós que cremos temos uma rota de fuga no sofrimento. Qual é a rota de fuga? Como é que a gente foge? Como é que a gente dá conta de sobreviver à dor? Ao sofrimento, aquela dor que você fala, não vou dar conta. Qual é a rota de fuga? Então, terço que eu não conheço uma arma mais poderosa que essa na vida. Não conheço. Simples, não gasta 15 minutos. Rezar o rosário gasta um tiquinho mais. Mas a preguiça, pelo menos um terço, né? Tem que ir todo dia. Mas nós temos que frequentar os sacramentos da igreja. Jesus é tão encantador, né? Ele é tão apaixonante, que ele nos deixou tudo na mão. Vocês gostam de tomar banho? A alma também gosta. E a confissão é o banho da alma. É o banho da alma. A questão é que não cremos, que na hora que recebemos a Eucaristia, recebemos Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso a gente entra na fila de Eucaristia sem lembrar que pecou, que tem uma confissão para fazer. A gente entra na fila de Eucaristia em adultério. A gente entra para comungar com roupa decotada, mais pelado que tudo, roupa transparente. Eu estou falando alguma mentira? Não, não estou. Não estou. Está tudo errado. Eu estou diante de Deus vivo. Como é que eu me comporto, não só externamente, mas internamente, para receber aquele que é o autor da vida, aquele que pode fazer com que eu morra naquele momento? Não podemos brincar, a Eucaristia não é brincadeira. Quando eu fui ali rezar, porque eu estava diante de Deus vivo. Quantas horas por semana vocês fazem adoração ao Santíssimo? Nenhuma vez vocês vêm ao Santíssimo? Ninguém respondeu nada, quase morri aqui agora. 3, 4 pessoas vêm adorar Jesus. Isso que é a maior riqueza que nós temos na vida. Esse aqui é o tesouro da igreja. Nós temos Jesus vivo. Vivo. Então por que nós temos tanto problema? Porque não rezamos. Acontece um problema, nós ligamos para todo mundo. Ligamos para os vizinhos, para os tios, para os parentes, cada um dá um palpite. Cada um te dá um palpite. E o que é certo? Só vim aqui. Tem um livro tão lindo que eu queria que todo mundo lesse, que esse livro é para os sacerdotes. Mas a gente que é mais atrevido lê também. Mas o livro é para eles. Chama Ensine Eso. O título é em latim, mas o livro é em português. É encantador. Jesus fala, quando você tiver um problema, vem cá. Vem cá. Vivo. Traga para mim os seus problemas. Olha a frase que ele fala. Porque a solução, eu as tenho. É de morrer. A gente fica mal acostumado, vem cá e conta tudo para ele. E vai embora leve, feliz, que o problema ficou com ele. Não tem mais nada com isso, não. É dele. O problema é fazer essa entrega. A gente vai que ele não sabe direito, né? A gente fala, Jesus, vai que o senhor não sabe direito. Deixa eu explicar os detalhes para o senhor. Então, o senhor faz assim, assim, assim. Uai, isso você já sabe fazer. Entregar para ele, entregar, é para poucos. Entregar e descansar. É igual um filho que fala, mãe, faz um negócio para mim, você vai deixar de fazer? Aí o menino fica todo assim, mãe, já está pronto? Mãe, já fez? Mãe, você não vai esquecer, não? É a gente com Deus. É igualzinho, né? Então, precisa aprender. Tem todo mundo celular, que existe um aplicativo que chama-se Pocket Terço. Pocket escreve P-O-C-K-E-T. Ele é gratuito. Ele é gratuito. P-O-C-K-E-T. P-O-C-K-K-E-T. Chama Pocket Terço. Achou aí? Tá no amém ali. Nesse Pocket Terço, nesse Pocket, no primeiro lá onde estão os terços, Jesus tem uma orientação, ele ditou uma novena que chama Novena do Abandono. Ela é encantadora. Para quem que ele ensinou isso? Para o orientador espiritual do Padre Pio. Gente fraca, né? Do Olindo Rotolo. Imagina, o diretor espiritual do Padre Pio. Jesus fala com ele assim, por que você se confunde com a sua preocupação? Por que você está confuso com a sua preocupação? Tomando antidepressivo, esse pedaço Jesus falou, não, eu que estou falando. Você toma ansiolítico, toma remédio para dormir,
remédio para acordar, não é? Remédio para ficar de pé, né? Não é assim? A gente não parece filho de Deus, parece um bando de hiena. Estou falando mentira? Não. Chove, reclama. Faz sol, reclama. Tá calor, reclama. E foi isso que ele falou? Não, ele falou a tudo, dai. Nós fazemos isso direitinho, falamos. Nós fazemos isso direitinho. Jesus está até impressionado. Ele vai até descer da cruz e falar, gente, eu estou impressionado. Como é que o povo está fazendo tudo que eu falei? A tudo dai graças. O dia que a gente aprender que aconteceu um problema, o marido chegou em casa e falou, estou desempregado. Você falou, obrigado, Senhor, meu marido ficou desempregado. Que dia que nós vamos fazer isso? Só o dia que ele descer da cruz, fala, menina, agradece, que eu tenho uma oportunidade muito melhor para ele, você não está sabendo. Mas a gente não faz de jeito nenhum, porque nessa hora a gente esquece que é filho amado. E que então, se ele é meu pai, ele vai prover todas as minhas necessidades. Mas a gente confia zero nisso que eu estou falando. Está vendo como é que a gente precisa de conversão diária? Isso é um processo. Não é simples, não. Jesus fala, esse povo me honra com o lábio, mas o coração deles está longe de mim. Então Jesus, voltando lá no Duolingo, Jesus fala, por que você se confunde com a sua preocupação? Ele fala, entrega para mim. O ato de entrega vale que 1000 orações. Foi eu que falei isso, não foi ele. Foi Jesus. Vem cá, entrega para mim. Entrega seu problema. E fala, Jesus, vem cá te contar. Eu levo uma lista, às vezes até escrito, porque é tanto assunto. O pessoal fala, por que você fica muito tempo com ele? Vocês não têm assunto com ele? Não, gente. Tanta coisa para contar para ele. A gente ainda repete para ele tudo que ele viu. Porque vai que é homem, é meio distraído, né? A gente conta de novo. Não é? Fala, Jesus, vai que você distraiu nesse momento, eu vou contar de novo. Então você conta para ele. Fala, você viu o que meu marido fez hoje? Queria matá-lo, mas o senhor falou, não matarás. Então eu vim aqui para o senhor poder resolver como que eu não mato. Então tudo a gente conversa com... E Jesus falou que quando a gente chega, ele fala, vem aqui com alegria, não precisa preparar nada, porque é um encontro de amigos. Que coisa mais apaixonante. Só um Deus desse poderia nos propor uma amizade. Pode imaginar que aqui nós somos mendigos diante de rei. A Eucaristia para mim, eu falo com ele, Jesus, sabe quando a gente é muito pobre, convidado para casa de um rico? A gente sabe nem o que faz. A gente sabe se assenta, se pede licença, se pode comer. Somos nós diante do Senhor. É mendigo diante de rei, a gente não sabe nem o que fala. Porque o Senhor se digna vir até mim nessa miséria. O Senhor que é o Todo-Poderoso, que o universo não contém. Estou a ficar escondido numa hóstia. Parece pão, tem gosto de pão, mas é Jesus vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E ele fala, quando você chegar aqui, o que eu faço na sua alma, só o Pai e o Espírito Santo sabem. Ninguém vai ver, mas eu faço. Ele fala, vem aqui com alegria, porque eu estou muito feliz de te ver. Presta atenção, aproveita enquanto não tem fila ainda. Ele fala, o dia que as pessoas acreditarem que eu estou vivo, as igrejas não caberão. Do nascer ao pôr do sol, terá fila para ficar comigo um minuto. Mas nós desperdiçamos isso. Passamos na frente das igrejas, falamos, eu estou com pressa, Senhor. Não tenho tempo, né? Assim que a gente fala. Não tem tempo para rezar esse tanto de coisa que você manda, não, filão. Se eu tenho, vocês têm. Porque eu nunca vou colocar nas costas de vocês uma coisa que eu não faço. Ok? Eu só posso falar para vocês uma coisa que eu dou conta de fazer. Meu dia começa às 5 da manhã, em geral termina meia-noite, mas dá tempo. Mas tem que ter coragem. Tem que ter o ânimo de Deus, tem que ter a força do Altíssimo. Que eu sei que faz, não, é a alegria de pertencer a Ele. Vocês imaginam o que é poder acordar de manhã? Nada doendo, ninguém te virou na cama, ninguém te deu banho de leito, nada. Você está inteiro, olhou para o lado, o marido está lá, ou não é marido ainda, vai virar. Ou todo mundo que se ama não está internado. Fala, obrigado, Senhor, eu estou inteira, viva. Então eu só acordo para vos amar e vos servir. Abre meus olhos para ver, meu ouvido para te ouvir e um coração para obedecer. Coração para obedecer, você fala, vira para cá, sim senhor, vira para lá. Sim senhor, não precisa responder nem me explicar, eu estou aqui a seu, para você servir, sou sua serva. O que o senhor mandar, o senhor não tem que justificar. Se o senhor achar que mudou a rota, muda. Quem manda é Ele. Mas não é fácil falar que Ele é o Senhor. Não é simples. Na hora do sofrimento, falar isso, Santo Agostinho falava assim, quer conhecer o caráter de alguém, dê o sofrimento para ele. E eu vi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Quando as pessoas, na hora da dor, como uma avó falou lá, quando eu fui dar notícia de óbito, falou, minha filha é assim. Ela falava tudo de 3 em 3 vezes. Eu rezei. Pedi.
Deus não atendeu, conclusão, Deus não existe. Ok? Porque às vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada e falo, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Oi, a ordem está inversa. Ele nos criou, nós somos filhos dele. E cada um de nós, cada um, tem um papel único no projeto de salvação de Deus. Cada um. O dia que a gente chegar lá, o dia que ele sentar você no colo, só um detalhe, vocês já pensaram que vocês são esperados por ele no céu? Isso é uma coisa que me põe enlouquecida. Saber que Deus te espera. Fala, eu preciso voltar para casa, que meu pai está me esperando. Se a gente pensasse mais isso, a gente não sofria tanto com o raio da morte, né? Mas a gente não pensa nisso, a gente quer morrer junto, né? Então, o dia que a gente estiver no colo dele, ele vai falar, meu filho, o seu papel era só ligar o som. Mas esse som era definitivo para o resto. Compreendem? Então é um mistério da salvação. Para cada um, Deus deu um papel. Mas como é que eu vou saber qual é o meu se eu não escuto, se eu não rezo, se eu não me confesso, se eu não falo com ele, Jesus, eu não tenho força, eu sou fraca. Me ajuda. O dia que a gente, quanto mais vocês forem dependentes dele, a gente com Deus tem que pedir uma das graças, é da infância espiritual. A gente tem que ser dependente de Deus como o ar que a gente respira. Fala, Senhor, só faz. Sim, Senhor. Senhor, me ajuda porque eu não sou capaz. E ele fará. Então, seja lá o que hoje te atormenta, experimenta. Seja desemprego, seja doença física, seja sofrimento porque se rompeu um relacionamento, perdeu alguém que se ama, vem conversar com ele. A pessoa com quem a gente chora é ele. A pessoa com quem a gente entrega é ele. Mas sai daqui e esquece. E fala com ele, então já que o senhor está com o meu problema, estou por sua conta, né? Ué, qual o problema que eu tenho? Nenhum. Filho, qual o problema que você tem? Nenhum, anda e fala, está ótimo, o resto acresce. Então eu preciso pensar nisso, como é que está a nossa caminhada espiritual. A minha preguiça com os cristãos, que sou cristã, é a turma domingueira. Só vai à missa domingo, e acho que está ótimo. Eu fiz a minha obrigação. Fui à missa domingo, eu falo, misericórdia. Você come quantas vezes por dia? No interior, a beleza, a gente come tantas vezes, não é? Interior, a alegria. Eu lembro lá da casa da minha mãe. A gente só troca toalha. Você tem troca. Sai do almoço, já entra no café, do café tem um lanche da tarde, vai continuando o dia. Na capital não dá tempo, porque a gente corre demais, não dá tempo de comer. Mas, quantas vezes a gente come num dia? Vários, né? 5, né? Olha que alegria. Vai ser uma riqueza comer 5 vezes no dia. E reza 10? Compreendem? Então a gente alimenta o corpo e não alimenta Aí a gente arrasta. Ó vida, ó céus, ó luta, ó que dificuldade, tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Quando os problemas chegam, nós podemos reclamar? Sim ou não? Claro que podemos. Nós não podemos murmurar. Está escrito na palavra que Deus não precisa de filhos murmurentos. Porque murmurar é diferente de reclamar. Nós temos 150 salmos. Em torno de uns 70 é salmo de reclamação, de queixa. Então nós podemos, eu então, rainha, vou lá, a reclamação, vou lá, falo com ele. Jesus, só viu o que aconteceu? Reclama. Fala com ele, Jesus, não está bom. Vim cá contar para o senhor que minha vida está boa ou não. Sou filho do Altíssimo, mas não está parecendo que eu sou não. Conta tudo para ele. Reclama. Quando eu reclamo com o outro o que ele está fazendo. Mas toda reclamação termina com um voto de confiança. Eu falo com ele, mas eu creio que o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar a minha situação na hora que o Senhor quiser, que o Senhor é Deus. Isso pode ser feito. Então, reclamar eu posso, eu não posso murmurar. Porque murmurar eu falo mal dele. Eu falo, viu o que Jesus fez comigo? Eu não mereço, sou dizimista, eu limpo aquela igreja, eu faço e aconteço. Isso é murmurar. Reclamar, eu reclamo eu falo com ele, não está bom. Eu falo, eu sou sua filha, a situação não está boa, eu não tenho mais força de viver isso. O senhor me ajuda, porque o senhor sabe que eu não vou dar conta. É assim. Mas é preciso essa confiança. Hoje eu fico rindo, que quando eu fui para Belo Horizonte fazer medicina, eu estava fazendo 18 anos de idade. Eu era uma criança, né? E meu pai não queria que eu fosse, ele falou, se você reclamar, você volta. Lá em casa as palavras eram de animação, entendeu? Se você reclamar, você... Porque ele não queria que eu fosse para Belo Horizonte estudar. Tinha medo, etc, etc, etc. Eu falei, pai, mas eu nasci para ser pediatra, então eu tenho que ir embora.
Então eu ia para a igreja, porque eu não podia reclamar, e o medo dele me levar de volta. Então foi aí que eu fiz meu grande laço com ele. Porque eu ia para a igreja, chorava e falava com ele assim, Jesus, hoje eu fico rindo, eu fico imaginando ele me escutando, que eu falava com ele assim, Jesus, eu vim chorar só um pouquinho, porque está muito difícil, mas só não precisa preocupar não, porque eu vou dar conta, eu consolava ele. Ele devia fazer isso que vocês fizeram, rir, falar, eu sei que você vai dar conta, porque eu vou te carregar, né, filão? Mas eu ia lá e falava com ele, eu vim chorar só um pouquinho, chorava mesmo. Falava que eu não posso falar com ninguém, então meu pai me leva de volta. Então eu vim falar para o senhor, que eu acho que eu não vou dar conta, mas eu vou falar com o senhor. E era só com ele. E até hoje, tudo que eu preciso falar é só com ele. Porque a gente fica mal acostumado. Você vai lá, conta e vai embora, que ele resolve. É encantador. Você tem que experimentar o que é visitar o Santíssimo. Você tem que aprender o que é isso. É a riqueza da igreja, que é Deus vivo. E nós vivemos como cristão morto. Vê a missa uma vez por semana. Não tem uma horário de adoração. Não tem uma igreja adoradora. A igreja tinha que ter, pelo menos uma vez por semana, o povo de joelho com o Santíssimo exposto. Aqui tem? Parabéns para o padre que faz isso. Toda terça? Parabéns, porque é o dia da instituição da Eucaristia. Temos que estar aqui, ó, de joelho, parabéns para o padre. E rezem pela vida dele. Vocês têm que rezar pela vida dele para que ele permaneça. Porque não é fácil. Não é fácil. Então é preciso dizer, é preciso ir lá, conversar com Jesus. E Jesus ensina uma outra coisa. Quando vocês vierem falar de um filho, do marido, da sogra, da cunhada, de alguém que está doente, de alguém que está precisando de ajuda, ele fala assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente. O que foi falado? Lembra, quando Lázaro adoeceu, Jesus estava longe de Betânia. Lembra dessa cena? Lembra? Se não lembra, eu vou ensinar para vocês para lembrar agora. Jesus estava longe. Chegou alguém, porque não tinha telefone, falou, Jesus, olha que eu rezo a frase, Lázaro, a quem tu amas está doente. Jesus lembra de novo essa frase. Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou, quando você vier rezar por alguém, você chega aqui e fala, Jesus, Pedro, qualquer nome, qualquer pessoa que você vier, a quem tu amas, está doente. Aí Jesus fala, não me dê sugestão do que eu tenho que fazer. Nem fique curioso com o que eu vou fazer com ele. Você tem que me entregar, confiar no amor que eu tenho por ele e cuidar da sua alma, que eu posso te chamar hoje. Então, entrega. Aprenda a entregar para ele aquilo que te preocupa. Senão a gente é consumido na preocupação. Essa confiança incondicional, sabe quando você acorda, você sabe que você é amada. Ó, que alegria. Nesses amores que a gente fica mendigando, sabe? Fala, não, fulano me largou, o problema é dele. O problema é dele. Vai ser triste a vida dele sem ter presença. A gente lamenta, né? Dele ter feito essa opção. Que dó dele. Porque eu sou uma filha amada. E essa é uma preocupação que eu tenho. Porque enquanto a gente não descobre isso, a gente caminha pela vida parecendo mendigo de afeto. E fica lá, e fica atrás do outro. Por favor, me ame. Por favor, o cara pisa, faz assim, a gente está lá. E vice-versa. Por quê? Porque esquecemos quem nos ama de verdade. O dia que vocês esquecerem, vocês falam com ele, deixa eu esconder na chaga do seu coração, para entender o tanto que eu sou amada. E aí nunca mais vocês vão mendigar nada de ninguém. Esse amor nos basta. Ele nos basta. E lembre que vocês também não são metade de nada. Quando alguém fala assim com você, você encontrou a sua cara metade? Falo, claro que não, Deus não me fez pela metade, Ele me fez inteiro. Eu não perdi pedaço nenhum para ele baixar, ué. Você achou que cara é metade, minha filha? Casamento, namoro, é duas pessoas inteiras que se encontram. Tem que ir pela metade, não, Deus não fez nada pela metade. Ele faz tudo inteiro. Isso é muito sério. Então, quando eu entendo que eu já acordo de manhã sabendo que eu sou amada, eu já carrego dentro de mim uma alegria. Porque eu sei que eu tenho a companhia de um Deus vivo que falou, eis que estarei convosco todos os... para me ajudar a enfrentar o que eu tiver que enfrentar. A vida do cristão é do altar para a arena. A gente vem cá, comunga, reza e vai na luta para que o reino de Deus se instale. Não é brinquedo. Assumir o nome de Deus, fazer opção pelas coisas de Deus nesse mundo pagão é só com muita oração. Então, guardem isso. Do mesmo jeito que o sacerdote vive do altar e para o altar, por isso que ele beija no início e no fim, nós vivemos do altar para a arena, que nós vamos enfrentar a onça. Sai daqui, tem um canhão liberado para você, e você vai enfrentar, mas a gente não está sozinho. Então que a gente cutuca Jesus e fala, presta atenção, a situação está boa não. Dá uma mãozinha aqui que... Observa, o encardinho está incomodando demais hoje. Mas se você está abastecida,
Você passa pelos problemas e diverte, porque fala, Deus vai fazer. Fala, vou só prestar atenção no que ele vai fazer agora, porque ele vai fazer. Eu sou filha amada, claro que ele vai fazer alguma coisa. Fala, porque Deus tem a solução. Que essa palavra de Deus possa trazer frutos, muitos frutos, que eu nunca os verei, nunca verei esses frutos. Mas um dia eu quero encontrar com vocês no céu, porque eu também quero ir para lá. E há um banquete que nos aguarda. Há um pai que nos espera. Para que um dia todos os filhos estejam juntos. E Nossa Senhora só vai descansar quando ela conseguir colocar o último filho para dentro, fechar o paraíso e dizer adeus, todos aqui. Então que a gente não dificulte a vida dela, nem a de Deus, mas que a gente seja grato por ter um pai e uma mãe de tamanha bondade. Que a gente possa ser filhos adotivos, gratos a Deus. Muito obrigada e que Deus abençoe ricamente vocês.